Maravilha. Boa tarde a todos. Boa tarde, gente. Hoje a gente vai ter, um convidado especial, cheio de histórias para nos contar. Ele que, já foi ator, fez comercial, sabe? Tem um currículo grande aí como ator. Seu Luiz, não é isso o nome dele? Como é? Luiz Antônio Ribeiro. Por favor, seu Luiz. Aê, maravilha, seu Luiz. Boa tarde, boa tarde. Seu Luiz, Oi. obrigada por o senhor ter atendido aí, né, ao nosso pedido de participar dessa live junto com a gente, né, e ensinar a gente um pouquinho dentro da sua experiência junto à equipe, né, no Taekwondo aqui e no Defense Instituto, né. Muito obrigada, viu, seu Luiz? Eu que agradeço, nossa, uma experiência nova na minha vida, que está acrescentando muito, está somando, e fora a atividade saudável para o esporte, né, para a vida pessoal, para o convívio da família. A gente tem histórias para contar daqui do Defense, dos treinos. Eu gosto muito de contar lá em casa como foi o treino e tudo. Contar que dói aqui, dói ali também. Até porque o senhor está na idade do condor, não é isso que o senhor falou para mim? Condor aqui, condor ali. A vida é assim. É assim, mas acho que a gente vai escutar bons ensinamentos, vamos dar boas risadas aqui, porque nos bastidores a gente já estava conversando com o seu Luiz, gente, e já tinha história bem engraçada para passar para vocês, viu? Enfim, mas vamos lá, Rafael. Seu Luiz, pai, avô de 7 netos, é isso? De 7 netos. Tem um coração grande. Aqui cabe todo mundo, né? Não é coração de mãe, mas dizem que o homem, né, é igual ao abacaxi, né? Ele é áspero por fora, mas é doce por dentro. Ai, caí, gente. É um artista, é um poeta. É um poeta. Então eu tenho 5 netos, né? Tenho 3 netos naturais, com a minha filha, que mora, a Carolina, que mora em Canoas, no Rio Grande do Sul. E tem meus 2 queridos netos aqui, das filhas da Delfina, que eu tenho um convívio mais diário, né? Sim. E, enfim, eles me preenchem bastante. Eu sou muito feliz com eles. E que depois a gente vai falar, né? Que já trouxe para cá para treinar com o senhor também. Já trouxe a Manuela. Já estão. Já trouxe os 2 aqui. Sim. Estão indo. O avô já está inspirando os netos. Exatamente. Né? Que maravilha. Seu Luiz, ao ler o currículo do senhor, que, diga-se de passagem, é um currículo muito legal, eu percebi que o senhor se aposentou em 2007, é isso mesmo? Isso, 2007. E aí teve então um percurso, né, do senhor de aposentado até agora, 2020, e nós estamos em 2023 para 2022, que o senhor descobriu o Defense e descobriu o Taekwondo. Eu queria que o senhor falasse pra gente como que foi essa descoberta do Taekwondo. Então, o Taekwondo, na verdade, eu gosto muito de assistir na televisão, nos canais de esporte, as lutas marciais, de várias modalidades. E o Taekwondo era uma luta que eu tinha uma curiosidade, assim, talvez mais de televisão, né? Eu nunca pensei que eu ia treinar Taekwondo. Mas eu via, assim, as lutas em campeonatos internacionais, que eu gosto muito de ver. Até o ano passado teve vários campeonatos e me chamava muita atenção da agilidade. E o Taekwondo, ele tem um negócio interessante para mim, que ele não é um esporte de contato, né? Eu tenho essa dificuldade de esporte de contato, por isso eu nunca treinei judô, outras coisas, né? Mas o Taekwondo, ele me chamou a atenção nisso. O Taekwondo ele é muito tecnológico, né? Ele tem o seu contato, mas ele tem muita tecnologia junto do esporte arte marcial Taekwondo. Até porque hoje, para marcar seus pontos, é uma meinha que tem o sensor, e esse sensor vai até o capacete ou vai até o colete para poder marcar os seus pontos. Então a tecnologia do Taekwondo é muito avançada, é muito bonita de se assistir, né? E eu acredito que o seu Luiz está se referindo é a questão dos treinos, o cuidado com os treinos também, né? Que ao vir aqui para conhecer as aulas de Taekwondo,
lá o ano passado, né, aqui no Defense, eu me lembro bem do seu Luiz, eu lembro muito bem do seu Luiz na porta, parado, e ali em pé, quietinho, assistindo às aulas, né? E aí eu reparei que ele assistiu uma aula, daí, antes de acabar, ele pegou, saiu, foi embora. No outro dia ele voltou, assistiu mais uma aula, né? E aí eu fui até ele conversar, né? Para que ele viesse experimentar. E eu falei, tudo bem, então, me apresentei, ele se apresentou. Ele falou que já tinha vivido a experiência com outras artes marciais ao longo da vida dele, porque o seu Luiz é novinho, né? Jovem, é um jovem senhor de 69 anos, não é isso, seu Luiz? Vou fazer em dezembro, dia 5 de dezembro, vou tomar umas raquetadas. Vai ganhar a sessão massagem. Tem corredor polonês para quem faz aniversário, estou esperando o meu dia. Ai, que maravilha. Eu estou com 68 anos e dia 5 de dezembro faço 69 anos. Oficialmente, né? Porque como diz lá o Lima Duarte, se a gente for contar o tempo de barriga que o senhor estava dentro da sua mãe, 68 anos, mais alguns meses já, mais os meses de gestação, o senhor, na verdade, oficialmente aí, o senhor já tem 69, né? Até 70. Exato. Então, brincadeiras à parte. E aí o seu Luiz, ele veio perguntar a questão do treino, se tinha muito contato, se não tinha, que ele estava observando a questão do contato, para preservar a integridade física, né? Porque é uma questão assim, nós aqui do Defense Instituto, nós aqui da equipe Joyce Taekwondo, nós sempre preservamos o máximo a integridade física dos nossos alunos, né? Então, os nossos alunos, eles fazem o treino, geralmente, treino tradicional, e esse treino, ele tem semicontato, então ele não tem o contato direto com os golpes acertando no rosto, na face, no peito, no tronco, enfim, nas pernas, que é diferente do Taekwondo, competição, esporte olímpico, que aí os atletas já utilizam os coletes, capacetes, caneleiras, antebraços, protetor bucal, enfim, então uma série de protetores para preservar ao máximo da sua integridade física. Mas aí no caso é um treino diferenciado, é um treino específico para competição. No caso do seu Luiz, ele veio para observar se daria para fazer aquela aula, mas que melhorasse a qualidade de vida dele, que melhorasse o condicionamento físico dele, que melhorasse aspectos psicológicos dele, físicos, mentais, emocionais, sociais, enfim. E aí o seu Luiz percebeu que sim, que nós, professores aqui do Defense, nós temos todo um planejamento de aula, né? Então nós temos toda uma metodologia pensada aula a aula didaticamente, né? Então a gente utiliza a metodologia de uma forma que desenvolve o Taekwondo, desenvolve a prática do Taekwondo, mas que zele o máximo pela qualidade de vida dele. Ele tem que sair daqui melhor do que ele entrou. Não é, seu Luiz? Eu lembro nesse sentido que eu não conseguia fazer isso, não conseguia fazer aquilo, você falava para mim, seu Luiz, calma, isso é um processo, aprender é um processo, você vai chegar lá. Isso. Eu falava, mas eu queria tanto fazer isso. Ela falava, não adianta se eu querer que você não vai conseguir, não. Vai devagar, você vai chegar lá. É isso mesmo, é isso mesmo. E sempre foi um processo e sempre será um processo, né? Porque aqui no Defense, aqui na nossa equipe, na nossa empresa, a gente não faz um comparativo com o outro. Não existe isso, seu Luiz. O senhor é único. O seu Luiz é um só aqui pra gente. Rafael é único, eu sou única. Cada um dos nossos alunos aqui é único. Então não existe uma comparação. A comparação existe sim do seu Luiz com o seu Luiz. Então, como era o seu Luiz na primeira aula? Lá na nossa planilha de treinamento, a gente enxerga isso. Seu Luiz na primeira aula, seu Luiz na quinta aula,
Seu Luiz, 10ª aula. Seu Luiz agora, faixa amarela. Tá aqui, ó. Aí, seu Luiz, Muito olha o orgulho. processo. Muito orgulho, não é, seu Luiz? Com certeza. Exatamente. Então, aqui a gente enxerga o aluno, né? Passo a passo. Não existe comparação. E não existe para nós aqui do Defensa Instituto comparação de forma nenhuma. Nós somos únicos. Sim, o Defensa Instituto é único. A equipe Joyce Taekwondo é única. Então não tem como comparar. Não dá para falar, sim, assado, o lugar X, os lugares... Não, nós somos únicos, porque não existe outra Joyce igual a mim. Não tem como, né? Às vezes as pessoas podem até tentar copiar alguma coisa, mas não tem, o processo é único. Não existe copiar a energia do outro, não existe copiar a luz do outro. Não dá para você copiar as estratégias metodológicas e didáticas pedagógicas especializadas. Então, né, seu Luiz? Então, isso é único. E a gente faz isso aqui muito bem no Defensa Instituto. A gente separa, né? Então, por isso que quando perguntam para mim, né, Rafael? Sim. Perguntam para você, perguntam para mim, para a Elisa, enfim, para a nossa equipe aqui, todos do Defense. Mas, mestra Joyce, você se preocupa com o X, o Y? Eu sempre respondo, não. Nenhum momento. Nenhum, porque somos cada um únicos. Sim. Né? E Deus pode abençoar a todos, né, seu Luiz? A todos. E a gente é único e por isso fazemos o melhor. Nós fazemos o melhor aqui. E aqui você vai encontrar o melhor. Tá aqui o nosso exemplo de vida, que é o seu Luiz, que nós vamos fazer algumas perguntinhas para ele, né, Rafael? Sempre tem, né? Vamos lá, Rafael. Seu Luiz, vamos pensar agora nas primeiras aulas. Vamos parar assim na primeira, segunda, que às vezes a gente esquece um pouquinho, fica um pouco difícil de lembrar, mas vamos pensar naquele comecinho. O senhor deve ter encontrado algumas dificuldades. Encontrei dificuldades, primeiro pela metodologia, né? As outras artes marciais, eles têm muito esquema de iniciação e tudo mais. Tem coisas básicas que são iguais. Sim. Em qualquer treinamento. Mas eu fiquei me espelhando, buscando, né, observar os colegas fazendo, para ver se eu conseguia fazer igual. E eu não conseguia. Eu tinha que conseguir, digamos, para fazer de dentro para fora. Mas a amplitude disso, a gente é o processo, né? Sim. A gente quer fazer igual, o rapaz aí novo, inclusive, levanta a perna lá em cima. Eu não vou conseguir fazer isso. Pode ser que um dia eu chegue, como você muito bem falou, dentro do seu limite. Uhum. Faça o que o senhor puder. O resto é consequência. Exato. O resto é treino, perseverança, perfeito, né? Autocontrole, perfeito. Todos esses lemas do Taekwondo que, na verdade, fundamenta, né? Sim. O treino. Porque você nunca vai vencer, passar por uma faixa, se você não tiver perseverança. Sim, por exemplo, sim. Né? Não tiver, não insistir, né? Não treinar em casa. Eu gosto muito de treinar em casa. Até ela falou, cuidado para treinar em casa. Ou pegar vício errado, exato, ou se machucar, exato, inclusive. Exato. Né? Então, o de casa, né, seu Luiz, cortando o senhor rapidinho, mas o de casa que o senhor fala muito também é estudar o movimento, né? Eu vejo que o seu Luiz estuda muito, ele pergunta pra gente, aí a gente manda o link lá do movimento, né? A gente estudando, aí ele vai em casa, ele estuda o movimento, chega aqui o senhor pergunta, né, seu Luiz? Eu fico vendo na internet, sim, os movimentos do Taekwondo, né? Movimento técnico, eu pergunto para ele, eu não consigo fazer. Seu Luiz, eu passo a perna como se fosse do meu lado. O senhor não pode. O movimento ele tem que passar por aqui. Sim. Tudo bem, isso na plano da teoria. Né? A teoria na prática é outra coisa. Sim. Né? E a sua motivação, seu Luiz? Assim, o senhor falou que encontrou algumas dificuldades e que dentro das dificuldades a mestra Joyce foi lá te explicando, o senhor precisa esperar um pouquinho, é um processo de aprendizagem, até porque o senhor, pelo que eu entendi, estava muito afoito, queria já pular alguns processos, que é comum, né? A gente sempre quer acelerar esse processo, mas alguma coisa fez com que o senhor continuasse no Taekwondo. Alguma coisa fez com que o senhor voltasse na outra aula e continua voltando até hoje.
Uma motivação, não precisa nem ser todas, uma motivação que o senhor tem. A motivação, em princípio, é o esporte. Acho que o que me norteia vir aqui para o Taekwondo, em primeiro lugar, é o esporte. E a qualidade de vida. Eu acho que quando a gente tem uma qualidade de vida boa, a gente fica mais alegre, a gente fica mais disposto, se sociabiliza e tudo mais. A gente vai preenchendo a história da nossa vida com boas histórias. Sim. Né? E o Taekwondo eu nunca fui de cinema, ver lutas marciais, nem nada. Sempre gostei de praticar. Nunca fui um praticante, né, aquele fanático, nada. Um atleta, né? As minhas histórias de treinamento, elas têm intervalos de 10 anos, 12 anos e tudo mais. Né? Agora, o Taekwondo, ele é uma coisa muito vibrante. Né? Ele é vibrante desde o aquecimento. Né? Eu já tinha feito tanto aquecimento de várias coisas. Inclusive, eu falo para ela, mas no teatro eu aprendi a fazer assim, aprendi a fazer assado. Porque aquecimento é muito importante. Sim. E o que vocês fazem aqui dá a impressão, assim, no começo eu achava, nossa, parece que eles gastam muito tempo aquecendo. E depois eu fui compreendendo que se não fizer essa parte do aquecimento, que na verdade você está alongando, você está preparando o teu corpo para executar o trabalho propriamente dito do Taekwondo. E essa vibração é que deixa a gente animado. aceso. Deixa animado. E o senhor falou uma coisa importante. A gente gasta tempo com qualidade. Então, quando fala assim, nossa, mas eles colocam X percentual na aula, X percentual de aquecimento, X percentual de alongamento, X percentual, né, de condicionamento, enfim. Sim, porque há um planejamento, né? E para que isso, a gente prepare o corpo do senhor para na hora da parte específica, o seu corpo não se lesione. Né? Exatamente. O senhor saia daqui melhor do que chegou. Essa é sempre a proposta. Toda aula é assim. Né? Eu saio melhor e o processo todo, né? Se a gente dividir o processo, desde o dia que eu entrei, que já vai fazer um ano praticamente, que eu estou aqui na Defensa, de quando eu entrei até o dia de hoje, eu me sinto muitíssimo bem. Né? E tem essa parte da aula em si, né? Você chega aqui e tal, vê os colegas, abraça um. Sim. Eu gosto muito de cumprimentar todo mundo, dar um tapinha, fazer as crianças. Né? As crianças são tão importantes da gente ver a vibração, ver o desprendimento da criança, né? Porque a criança tem o seu tempo, né? Não dá para... Né? Eu vejo que pega no pé e fala, ô, você presta atenção, estou falando, não sei o que e tal. Mas é o tempo da criança. E tem o tempo do maduro, né? Da gente que está já com uma certa idade, a gente não consegue acompanhar a velocidade, por mais que queira, não adianta, a idade é a idade. Mas fazer com qualidade, como vocês estão sempre observando, né? Dar uma passada, falar, senhor Luiz, né? Acerte isso aqui, aquilo ali, assim como faz com os outros colegas, até graduados. Sim, né? O tempo todo, até né? Graduados, não perdoa ninguém. Não perdoa ninguém. É isso mesmo. Os professores daqui estão atentos. É engraçado o professor, né? Como o professor é importante na vida da gente. Sim. Porque o professor, a gente está olhando o professor, nós estamos olhando só o professor. O professor está olhando para um monte de gente que são os seus alunos naquela aula. Olha a visão aguçada do professor, hein? Exatamente. Olha a percepção. É percepção. E está olhando o limite de cada um, porque não tem jeito. Cada um tem a sua amplitude, tem a sua idade, né? Tem o seu empenho. Exato. Tem gente que é indolente. Pode ser que um dia ele acorde para
vida, né? Olha que palavra Entendeu? difícil. Ai, o seu Luiz dando uma aula. Explica essa palavra, seu Luiz, porque a gente está com algumas pessoas assistindo a gente aqui e a carinha de alguns ali atrás, gente, nos bastidores aqui, falando, nossa, que palavra é essa? O que é essa palavra, seu Luiz? Então, o indolente é aquela pessoa que fica num plano passivo, ele não consegue decolar, né? Ele não consegue decolar, ele não consegue fazer com que o corpo dele se acorde, né? E vá para frente conforme os outros, não igual aos outros. Conforme os estímulos. Outros. Ele não consegue se autoestimular. Porque quando a gente vê alguém fazendo algo que te traz prazer, né? Uhum. Que é o meu caso, Uhum. né? Esse mecanismo que te move, né? Sim. Porque a gente é movido, né? Eu gosto de música, eu sou movido, se eu ouço uma música eu já estou batucando. Taekwondo, por exemplo, o ritmo, até um negócio interessante, que a gente se contagia pelos mais experientes, pelos faixa preta e tudo mais. Tem um determinado dia aqui, que tem um monte de faixa preta aqui, eles vão abrir o exercício. Então eles fazem de um jeito que, de repente, a gente está brigando com o nosso corpo para poder fazer igual. E é esse desafio que a gente se impõe. Na verdade, é uma coisa que a gente nem pensa. Quando ele vai lá, parece que tem até uma música, aquele ritmo que eles dão, né? De bater o pé no tatame. E a energia, né? A energia com que é colocado, né, seu Luiz? E a precisão. Exato. Coloca-se bastante energia. Então, todos os nossos treinos, né, quando a gente coloca lá início, meio e fim do treino, cada proporção do treino tem um estímulo de energia diferente. Né? Exato. E aí, quando o seu Luiz se refere aos mais graduados, é porque os mais graduados, eles já sabem, poxa, eu vim treinar, eu vou dar o meu melhor hoje aqui. E às vezes, o que o seu Luiz quis falar com essa palavra bonita aqui que ele explicou, eu vou traduzir para vocês. O que ele quis dizer foi assim, olha, alguns ainda não caíram a ficha que quando você pisa aqui dentro do Defense Instituto, transforma-se. A energia aqui é transformada. Você acorda, pôs o pé no tatame. Se não acordar, nós vamos despertá-los, né? Exato. Nós, professores, aqui vamos despertá-los. E aí o que acontece? Cada vez que ele se gradua mais, o seu Luiz é amarela, daqui a pouco ele é amarela verde. Então o que acontece? Cada vez que ele sobe um degrau, aumenta-se a consciência dele de dedicação. Exato. E aí, os faixas pretas, os vermelhas pretas, os vermelhos, eles têm ali uma experiência de que, poxa, eu preciso vir aqui hoje e fazer valer a pena. E então eu vou me dedicar. Então eles colocam um nível de energia, de dedicação bem grande ali, que às vezes o iniciante ainda não está conectado com isso. E que ao passar dos treinos ele vai se conectando. Então é nesse sentido que o seu Luiz quer dizer, opa, vamos agora deslanchar? Vamos agora se dedicar, né, seu Luiz? Exato. Até que você falou de ser único. Sim. Os faixa preta, assim como o mestre, assim como você, eles quando estão fazendo exercício, a produção, vamos dizer que a execução do trabalho deles é diferente, embora está no mesmo ritmo, mas a gente vê que a amplitude é diferente, que tal, mas o que eu acho legal nos faixa preta, que empolga a gente que não tem experiência ainda, é que eles impõem a energia. Sim. É a energia deles que você vai olhando assim, você fala, meu Deus do céu. Quero fazer assim. É um grupo forte, quero fazer igual, né? Mas tem uma coisa interessante, que eu não sei se eu sou o único que faz, da minha natureza, que eu trago do ensinamento das artes marciais. Sim. Eu não entro no tatame sem reverenciar, saudar o tatame. Sim, um respeito, o espaço. né? É o respeito. Toda vez, quando eu vou sair para beber água, eu reverencio o tatame, e quando eu vou entrar de novo, eu vou de novo. É um respeito àquele local, eu né? Eu trago isso comigo, cara. Sim, mas isso é importante.
E também não só ao tatame, porque você apenas criar o hábito de cumprimentar só o dojan, vamos chamar assim, só a área de treinamento, e não respeitar os demais, de nada valeu. De nada valeu, aquilo se tornou mecânico. E isso para nós não é importante. Né? Para nós o importante é a verdade, o comportamento verdadeiro. Então, quando a gente fala, né? Cumprimenta mestre, né? Então, vamos lá, eu respeito você. E o Senhor responde, eu também respeito você. Né? Nesse sentido, isso é importante. Quando você cumprimenta o seu colega de treino, quando vai fazer a luta, por exemplo, até né? Passando assim. Exato. Vão te ver. E quando você cumprimenta, saudando ele, fazendo a inclinação do corpo, você está dizendo para ele, poxa, eu te respeito. Vamos lá, vamos juntos se desenvolver, crescer juntos, né? Isso é muito importante. Então, a saudação, o cumprimento, ele tem significado principal de respeito. E em segundo momento, ele tem um significado de acolhimento. Eu me disponho a você. Eu confio em você. É isso que nós estamos criando. Laços de respeito, laços, sabe, de acolhimento, sabe, laços de, olha, confiança. Isso é importante. E aqui na nossa equipe Joyce Taekwondo, aqui no Defense Instituto, né, a nossa equipe está aqui só em Biritiba, nós estamos para 20 anos de trabalho. 20 anos de trabalho sério, dedicado, né, e que não paramos no tempo. Nós evoluímos junto a cada momento. Que nem o Rafael falou inicialmente, né, do Taekwondo ser tecnológico, é uma das artes marciais que mais se utiliza a tecnologia. Né? É esporte olímpico com alta tecnologia. Então, o Taekwondo e a esgrima são duas áreas de luta que mais se utiliza a tecnologia. E por isso o Taekwondo foi muito bem introduzido dentro dos Jogos Olímpicos em 2000. Fora que antes já tinha sido feito algumas apresentações, enfim. E foi aprovado, porque está em todo mundo, está nos 5 continentes. O Taekwondo permite a criança treinar, o adolescente treinar, o adulto treinar, a mulher, o homem treinar, o idoso, né? O idoso treinar. As pessoas com deficiências, elas também podem treinar. Então, o Taekwondo é uma luta, uma arte marcial, um esporte olímpico que proporciona inúmeros benefícios aos seus praticantes. Isso, se bem trabalhado com profissionais de alta qualidade, porque o seu Luiz está aqui para comprovar isso através da experiência, a vivência dele, né? O seu Luiz teve várias vivências dentro das artes marciais, é um ator, é um profissional, né, da música, enfim. Então, ele tem uma expressão corporal, uma noção corporal sensacional. Ele vem conversar comigo, ele fala, olha, no teatro nós fazíamos assim, você quer ler esse livro, né, como nós fazíamos? Prestou um livro para mim. Eu falei, quero, seu Luiz, todo conhecimento é importante. Fui lá, olhei o livro. Curiosa que eu sou, no dia que ele me deu, já sentei, comecei a ler o livro, ver as partes e tal. Falei, olha que interessante. Era um livro de total conhecimento corporal. Exato. Total conhecimento corporal. Então, olha que bacana. O seu Luiz hoje aprende Taekwondo com a gente aqui no Defense, aprende. Mas ele ensina a gente muito também. Uma desses exemplos eu acabei de falar aqui, né? Compartilhando as experiências, as vivências dele, trazendo até material didáticos dele dentro da arte dele, né? E compartilhando com a gente. Então, quer dizer, quando você vai colocar o teu filho, né? Quando você vai procurar uma luta, uma arte marcial, como o seu Luiz fez, né? Você tem que verificar. São profissionais formados na área, mas é só na área, ele é só faixa preta? Então tome cuidado, porque talvez ele parou no tempo, né? Então ele não pode ser só especialista naquela área.
Até porque a luta, a arte marcial, ela mexe com o corpo todo. Ela mexe com biomecânica do movimento, cinesiologia, desenvolvimento motor, psicomotor. Ele desenvolve e trabalha também aspectos psicológicos, cognitivos, fisiológicos, hormonais. Tem toda uma fisiologia do exercício envolvida aí. Tá vendo? Só aqui eu citei alguns exemplos, né, Rafael, né, seu Luiz? E que é de fundamental importância quando você for colocar teu filho para treinar taekwondo ou fazer qualquer luta, qualquer arte marcial, você precisa verificar se esse profissional é realmente formado na área, especializado, se ele tem uma faculdade, uma universidade por trás dele, se ele tem uma formação acadêmica. Ele precisa ser formado em educação física, ele precisa ser especializado, tem que ter pós-graduação. Ele tem que ter pós-graduação na área, ele tem que ser especialista, porque ele tem que entender de fisiologia do exercício. Ele tem que entender de desenvolvimento motor, maturação. Porque senão ele não respeita, né, seu Luiz? Já pensou se o senhor chega aqui e eu ponho o senhor no mesmo nível das crianças e dos adolescentes? Vai, seu Luiz, chuta igual aquele cara. Para de ser mole, faz igual ele. Faz igual ele. O senhor não voltava nunca mais. O senhor ia falar assim, não, imagina, não tem como. Ela está me comparando com uma pessoa que não dá, não tem minha idade, minha experiência. Magoa, né? Magoaria a pessoa. Não é, seu Luiz? Porque a gente que, por exemplo, já não tem um alongamento, embora eu sempre fiz alongamento em casa e tudo mais, mas não um alongamento, vamos dizer, objetivando, mas objetivando o conforto. Sim. Que é importante o alongamento. Se o pessoal soubesse como é importante fazer alongamento no dia a dia. Sim. Você vai pegar um objeto, você vai levantar, Isso você vai se contorcer para pegar alguma coisa, tudo passa pelo alongamento, por alcançar. Até, por exemplo, você vai mexer um braço, assim, tudo isso aqui são mobilidade, né? Está dentro do alongamento, está Sim. dentro de um exercício diário. Assim, a mão do Luiz é mole, ó, eu faço isso aqui com a minha mão, ó, mas é porque é para a saúde da minha mão. Exatamente, perfeito, seu Luiz, ótimo exemplo. Exatamente, o alongamento é importante. E aqui a gente faz, né? Aqui a gente faz bastante, né, seu Luiz? Ai, meu Deus. Olha lá, gente, Tá doendo até agora. Olha lá. Eu vou dar um exemplo até agora, de hoje, viu? O seu Luiz chegou hoje para treinar de manhã, tava ali no treino, ai, dor aqui, dor ali. Falei, seu Luiz, o que acontece que o senhor tem, seu Luiz? Ai, eu tô na idade do condor. Tá doendo aqui, tá doendo, mas vamos lá, seu Luiz, vamos fazer. Começamos a fazer o treino, fomos fazendo os exercícios especializados, específicos. Quando estávamos na parte quase final do treino, onde estávamos treinando os poncês, os parguês, os tegôs, né? As defesas, ronchissures, enfim. O seu Luiz falou assim, sabe o que passou a minha dor? Exatamente. Não foi, seu Luiz? O senhor falou ou não falou? Falei. Eu não estava sentindo mais nada. É lógico, quando o corpo esfria, porque talvez tenha tido uma pequena lesão, alguma coisinha, né? É que a idade também, né, seu Luiz? 69 anos, seu Luiz. Seu Luiz, o senhor já fez muita arte na vida, né, seu Luiz? O senhor fez bastante arte. Bastante. Inclusive, gente, ontem ele me convidou para ir carpir lá com ele. Foi ou não foi, seu Luiz? Foi. O seu Luiz parou ali e falou, vamos, mestra, vamos carpir lá na chácara comigo? Eu falei, eu vou deixar para sábado, para carpir a minha. Aqui, eu vou carpir a minha aqui em Biritiba já. Daqui a pouco tô lá, seu Luiz, carpindo também. Ai, tá vendo como o seu Luiz apronta, gente, tá vendo? Mas é bom, né, seu Luiz? É bom. É bom, acho que a gente tem que... Eu tive um mestre, um professor de teatro, Guilherme Santana, ele falava assim, Luizinho, não sei exatamente o porquê ele falou aquilo, o que motivou, talvez o conselho não foi só para mim, Sim. para todos os colegas. Luizinho, quando você não estiver fazendo nada, faça um curso, mas não fique sem fazer nada. Exato. E eu trago isso comigo até hoje. Não pode ficar parado. Parado enferruja, não é? Parado, o cérebro para de trabalhar. E eu falo muito uma coisa muito importante. O taekwondo, o esporte,
ele produz a renovação celular. O seu Luiz treinando o taekwondo aqui com a gente, ele vem praticamente todo dia. E às vezes o seu Luiz vem de manhã e vem à noite treinar. É um exemplo de dedicação. E agora que ele vai fazer exame de faixa para amarela verde, está mais dedicado ainda, estudando mais. Então o taekwondo, o que está produzindo no cérebro do seu Luiz? Neurogênese. Está produzindo novas células aí cerebrais. Então o seu Luiz está renovando o tempo todo. Ele está aprendendo. Isso é importante, Rafael. Sim. Isso é importante, porque senão, como é que vai fazer? Se ele não faz nada, se ele é sedentário, quanto menos ele faz, mais o corpo trava, mais limitado fica. Ó, cérebro diminui a capacidade cognitiva, né, seu Luiz? Então, Rafael, aqui no Defense, nós que somos formados academicamente, especializados, né? Alguns sempre me perguntam, mestra, mas e aí, você parou de estudar? Eu falei, nunca. Nunca, seu Luiz. Eu só de graduação eu tenho 5, seu Luiz. Pós-graduação eu tenho mais 3. Mestrado eu tenho mais 3, seu Luiz. E logo, logo vem surpresa por aí, seu Luiz, porque eu tenho estudado bastante, viu? Daqui a pouco, quem sabe não chega um doutorado aí, né, Luiz? Seu Luiz, porque eu estou estudando, viu? Eu continuo estudando. Então, não só eu, como o Rafael, o mestre Rafael, Elisa, todos que se propõem aqui, os professores Rayane, do balé, do jazz, do aeróbic dance, é uma estudiosa também, eu também continuo estudando. O professor de judô, o Edson, também continua estudando, sabe? Então, todos os nossos professores aqui da yoga terapia, a Mari também continua estudando. Então, todos os nossos profissionais aqui continuam estudando. Então, lembre-se, está procurando uma arte marcial para praticar? Uma luta? Então, vamos lá. Vem para o Defense, porque aqui vocês vão encontrar os melhores profissionais. Os melhores, as melhores aulas. E, gente, eu posso falar de verdade, não posso, seu Luiz? Não, pode falar. A gente se dedica, não se dedica, seu Luiz? Muito. Você sabe que às vezes eu fico pensando, vocês que vêm ensinar a gente, ele que está mais presente nas aulas assim, fala... De terça e quinta, ele vai dar um exercício, aí ele pega e fala, o exercício é assim, levanta o pé lá em cima, você tem que fazer assim, com o pé. Ele faz isso, levanta o pé e faz isso com o pé. Então, isso daí não é de graça. Não, Sim. claro. Aí eu fico pensando, como é que esses caras... Treina. Ó, conheço a mestra dele há anos, seu Luiz, conheço, sabia? Porque eles treinam também. Eles não Claro vão que treinar. treina. Para a gente aprender direito, eles têm que aprender e fazer direito. Sim. E manter, né, E manter. esse conhecimento o tempo todo atualizado, Sim. né, para poder passar para a gente e a gente tentar, no processo de Sim. aprendizado, e desenvolver. E você vê assim, seu Luiz, aqui no Defense, né, vamos falar agora especificamente do Taekwondo, a aula ela é muito inclusiva. Nós estamos falando da prática do Taekwondo na terceira idade com o senhor, mas o senhor também treina aqui com adultos, como o senhor falou mesmo, com algumas faixas pretas, né, com outras pessoas também, e tem as crianças. E todos fazem o mesmo treino tradicional, depois vai para aqueles que gostam de competir. Inclusive, nós temos aqui 2 campeões brasileiros, para você ver o nível que estamos, né? Atuais campeões brasileiros. Então, o nível é muito alto. E todo mundo consegue treinar junto. E o senhor vem com a sua neta. Sim. Como que é, para a gente está indo para o final, então eu não podia deixar essa pergunta. Sim. Como que é treinar em família? Como que é treinar com a sua neta aqui? Como que é o senhor olhar para ela e falar, ó, eu fui uma motivação para ela e continuo sendo? Então, aí a gente fala de neto, né? Aí já mexe aqui, ó, já fica assim, né? Então, eu estava treinando taekwondo e eu ficava treinando em casa. Lá eu tenho meu pequeno estúdio em casa, onde eu tenho meus instrumentos musicais e tudo mais. E eu fico treinando lá, mexendo, levantando, tal, tentando aprimorar, ganhar equilíbrio, principalmente, né? E a Manuela, a minha netinha, ela pegava e ia lá e, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Nossa, você quer fazer mesmo? Eu já. E ficava tal, né? Aí até que eu convidei ela, você não quer ir lá, né? Aí eu falei assim, vovô,
fala para sua mãe, para ela não se preocupar com o dinheiro que o vovô paga, né? Ai, como é bom ter Dá vó, um gente. jeito, né? Então, aí eu peguei, ela pegou e veio, né? Uhum. Ela pegou e veio, aí eu comecei a querer dar umas bronquinhas nela, aí acho que foi você que falou, seu Luiz, o senhor fica no seu canto. Só que isso não é você, é aluno. Aqui você é aluno, não é nada de ficar, quem tem que tomar conta disso sou eu, né? Isso mesmo. Por respeitar a maturidade da criança. Sim. Então, o senhor enxergou ali a neta. E a gente, quando tem um certo carinho, não que a gente não tenha carinho pelos alunos, mas quando o senhor tem um sentimento, fala mais alto que a especialidade. E a gente é especialista. Sim. Então a gente entende que a cobrança do seu Luiz é uma cobrança da Manu, que é pequenininha é outra, são realidades diferentes. Aí o senhor fala assim, não, tem que fazer igual o seu Luiz. O menino é faixa preta, tem 20 anos, seu Luiz. Como a menina aqui é novinha, não dá pra cobrar igual. Ele pegou no meu pé. Aí eu contei isso lá em casa, minha mulher falou, ela pegou no meu pé também. Ela falou, Luiz, lá você é aluno. Eu falei, não, é que eu queria que a Manuela fizesse melhor. Aí depois eu trouxe o meu neto, o Benício. Sim. Né? O Benício, coitadinho, ele tem mais dificuldade de vir porque ele mora em Mogi das Cruzes. Sim. E nós temos vários alunos. Os pais também na trabalham, cidade, né? Sim. os pais trabalham e fica mais difícil para ele vir. Mas ele está treinando lá com a Elisa. Treina com a gente lá também. Mantém na equipe. Defensa está lá em Mogi das Cruzes. A gente está em alguns. A gente está com a equipe Joyce Taekwondo, seu Luiz, na verdade. Eu não gosto de falar muito assim, porque senão o senhor vai falar daqui a pouco, você também está velho, você também está velho, né? Mas só no Taekwondo, seu Luiz, eu estou há 29 anos sem parar de treinar, seu Luiz. Sem parar de estudar, sem parar de evoluir. Então, né, o meu grão-mestre é o grão-mestre Maninho, né, com quem eu comecei e estou até os dias de hoje. Né? Então, e treino e me formo, vou me graduando ali há anos. Então, só de taekwondo, o senhor imagina, eu comecei com 11 para 12 anos, seu Luiz. E aí eu tive a fase de atleta, eu tive a fase de professora, agora eu estou na fase de mestra. Daqui a pouco, seu Luiz, vai chegar a minha fase de grão-mestre. Se Deus quiser, porque eu continuo estudando por isso. Eu continuo estudando para isso, treinando para isso, buscando isso, né? Então, é um processo, né? Então, por isso que não pode ter comparação, não é, Rafael? Não existe comparação, né, seu Luiz? O senhor não pode comparar com a sua netinha, né? Ninguém pode se comparar com o Defensa Instituto, nem com a Joyce Taekwondo, porque somos únicos. E quando o senhor quiser que a sua netinha evolua mais rápido, o senhor lembra, professor Rafael, professora Joyce, né? Porque quando o senhor traz ela terça e quinta, ela vai estar com o mestre Rafael, né? Quando o senhor vem segunda, quarta e sexta, geralmente vai estar comigo, né? E a gente às vezes até mescla aí, às vezes Rafael também vem durante a semana em outros dias e eu também vou estar sempre ali coordenando, supervisionando os treinos. A gente faz todos planejamento juntos, né? Sempre, toda semana estamos sentando, eu, ele, Elisa e Rafael, planejamento. Né? Isso dá trabalho, viu, seu Luiz? Por isso que a gente está aqui com muita felicidade em receber o senhor. O senhor já ensinou palavras bonitas, novas. Já tem uma palavra mais no vocabulário. Como que é? Repete, bonito. Fala pra gente. Fala, o senhor falou tão bonito a palavra. Indolente, aquela palavra. Olha, vou usar agora na parte indolente. Segundo 2023, Luizinho, pare de ser indolente, tá bom? Então pare de ser indolente, tá? E vem pro Defensa Instituto. Não é isso, seu Luiz? Vem pra cá. Esse negócio talvez não seja tão... Tô brincando, seu Luiz. Da indolência, né? Aí ele perguntou da Manuela. Sim, eu vi a Manuela, então eu tô lá em casa e falo assim, Manuela, você precisa treinar mais, você tem condições de fazer exame, hein? Ela fica olhando, né? Aí eu falo assim, eu vou treinar e você também tem que treinar. Né? Às vezes ela vem lá em casa, eu tô saindo para treinar, mas a mãe dela também é muito ocupada, dá aula em 2 períodos. Sim. Na professora, né? A gente entende a condição de professora, a gente sabe. Vida de guerreira. Ela é guerreira. Eu já fui professor, eu dei aula lá em cima no
Jardim dos Eucaliptos, eu dei aula 1 ano lá. Sim. Não posso ser professor, não. Gente. Viu, professor? Não é, gente? O professor Obrigado. tem que ser muito valorizado. Ai, seu Luiz, fala de novo. Fala O de professor tem que ser extremamente valorizado. Obrigado, seu Luiz. Gente, não é nada sem o professor. Aí, ó, uma pessoa de Verdade. experiência, tá vendo? Experiência, falando. Valorize os professores, os bons professores, né? Os bons professores, tá certo? Então a gente segue aqui, Rafael. Seu Luiz, eu vou ter que convidar o senhor para uma outra vez. Porque o nosso tempo está acabando, seu Luiz. E não conseguimos fechar todas as conversas que eu gostaria de fazer. Resta quanto tempo? 10 minutos? 10 Ah, minutos. então, vamos Vamos ter que dar uma lá. acelerada, seu Luiz. Seu Luiz, como que o senhor se sente hoje quebrando paradigmas? Porque o senhor começou no Taekwondo já com mais de 60, com 60 e algumas coisas. Ah, 67, E como que foi aí assim, falar, não, eu vou e agora eu estou me sentindo bem e sem dúvida o senhor deve ter ouvido ou talvez até em algum momento o senhor percebeu alguma coisa assim, talvez parentes, amigos e tudo mais, estou velho demais para começar? Ou não? O senhor não sentiu essa pressão? Não. Alguém falou assim, mas você vai lá fazer taekwondo pra quê? Interessante. Eu não senti isso, não. Ah, que Na bom. verdade, foi o contrário. Ah, que Legal. bom. Alguns colegas, né? Que por exemplo, tem um exercício que ele propõe, um exercício para dar. Principalmente, vamos dizer, chutes mais de frente, assim, que eu tenho condições de executar melhor. O colega que está lá com a raquete, me auxiliando, para mim poder fazer o exercício, ele falou, muito bom, seu Luiz, né? Não. Muito Então, bom. aqui dentro do Defense eu tenho certeza que foi muito bem acolhido. E se não fosse, pode ser que nós teríamos intervido. Aqui a gente sempre trabalha muito com todo mundo. Mas fora. Porque assim, a gente tem alguns alunos que começam com a gente depois de 60 anos, e eles falam assim, eu senti uma certa dificuldade, porque eles não queriam que eu viesse treinar. E aqui eu me sinto tão bem, me sinto acolhido, mas fora eu tenho essa resistência. Até que no meio de machucar, eu alguma acho que coisa a assim. pessoa que mais me incentiva é a minha mulher. A minha Legal. filha, Legal. que está perto de mim, que eu conto das coisas aqui e tudo mais. Talvez ela me acompanhe melhor agora, porque ela aposentou. Talvez eu até traga ela para cá. Né? Sim, Talvez para o Taekwondo, Pra mas, conhecer. ou aqueles outros Tem exercícios. outras modalidades. Talvez a yoga, terapia. Talvez eu tenha o Taekwondo, de repente. Sim. Né? Ela é que mais me apoia e tudo mais, me ajuda e tudo mais, né? Me relembra, né, dos horários. Seu Luiz, o treino! Então essa parte já foi boa. Seu Luiz, uma história pra gente, uma história engraçada. Tem algum? Um momento aqui do Taekwondo que o senhor fala, não, esse negócio aí eu tenho que contar. Olha, assim, a gente estava até falando um momento antes aí, de que a melhor defesa é o ataque. Sim. Né? Aliás, quando eu comecei a treinar aqui, eu já tinha uma base de memória, né, guardada de movimentos marciais e tudo. Sim. Ele pegou e veio e falou assim, o senhor já treinou alguma coisa de artes marciais? Eu falei, já. Ele falou, estou percebendo. É uma noção, né? Essa Noção corporal. Essa educação que vem lá de trás, Sim. das artes marciais, eu trago que a gente estava falando sobre que a melhor defesa é o ataque. Sim. Né? Se antecipar para poder você superar o seu oponente. E aí tem uns faixa preta aqui, Ai, né? Eu ficava olhando para eles assim e falei, esse cara aí não sei não, né? Eu sei que ele vai me matar, mas eu vou tentar. O senhor queria escolher os faixas pretas? E eu peguei e fiquei escolhendo. Os mais fortes. Não seria o mais forte, mas mais rápidos. Teve uns caras que são rápidos demais. Eu falei, nossa, eu fico olhando, estudando ele, né? Eu fico de olho nele, vendo como ele faz as coisas e tal. Eu queria fazer a gente chamava de sombra, né? Sim. Se é sombra mesmo, né? Sim, é uma luta sem Fazer contato, sombra. né? Vamos fazer uma simulação de uma luta, né? Chegar perto e tal, uma simulação. E aí eu ia pra cima. Calma, seu Luiz, calma. Calma, o seu Luiz é embaçado. Aí, tá vendo? Ai, desafiando. Ai, seu Luiz é terrível, Rafael. Desafiando os faixas Perigo, pretas. seu Luiz. Aí outra história engraçada. Ainda bem que os Perigo, nossos... você tá vivo até hoje, viu? ainda bem que os nossos faixas pretas têm autocontrole. Né? Ninguém foi lá e caiu na provocação do senhor. A outra história engraçada, que uma vez o Bruno caiu um tombão aí. Quando a pessoa cai, ela faz um barulhão. Brum! Né? A gente não liga, né? Porque é normal.
Mas um dia uma menina aí caiu, né? Ela, uma faixa preta. Ela caiu. Aí eu cheguei pro garoto que estava do meu lado assim, até eu enfiei a cabeça, porque ele é grandão, e falei, faixa preta também cai, né? Aí cai. Mas o bom é que cai, que pode cair branca, amarela, vermelha, preta. O que acontece? O bom é que o nosso tatame é de alta tecnologia, né, seu Luiz? O tatame é de alta tecnologia, de absorção de impacto. Então, assim, é extremamente moderno e ele absorve totalmente o impacto. Tanto é que cai, levanta e sai como se nada tivesse acontecido, né? Por causa justamente dessa alta tecnologia. Porque aqui no Defense, a gente, lembrando, seu Luiz, que aqui a gente prepara o profissional de alta qualidade, mas os nossos materiais também, tudo aqui é de alta qualidade e de última geração. Então, assim, o investimento aqui é para que a sua saúde seja melhorada a cada treino. Então, isso é importante quando as pessoas vão praticar uma luta, né, seu Luiz? Que ela observe qual é o local também, qual é o material que está sendo usado. Isso me chamou a atenção, que eu fico pesquisando na internet sobre a infraestrutura, né? Das academias. É lógico, cada professor, enfim, ele quer investir na vida dele com uma academia. Então, cada um tem o seu jeito, arruma um espaço, arruma isso e aquilo. Então, a gente vê academias pequenas trabalhando com um amor infinito pelo taekwondo, mas ele tem uma academia pequena, ele tem uma academia comprida, por exemplo. Não é coitado, Deus me livre, não é isso. Né? Não, a gente está entendendo. Errado. Mas quando eu entrei aqui na Defense e vi a infraestrutura da Defense, a beleza, o cuidado, o detalhe, é um encanto. A higiene, né, seu Luiz? A higiene, você entendeu? É um encanto. Realmente, a gente entra aqui, como entraria em qualquer academia, com o maior respeito. A gente entra aqui na Defense, nossa, a gente parece que você está em Hollywood. Ai, um ator falando isso, hein, Rafael? Ai, me senti feliz agora. Ai, senhor Luiz, toca aqui. Muito obrigado, senhor, sensacional. Olha, sinceramente. Ai, fiquei tão feliz agora com a comparação dos seus Luiz. E, gente, eu não pedi pra ele falar isso não, viu? Não está sendo pago. Não está sendo pago, apesar de ser um profissional ali da arte, a gente não combinamos nada disso, viu, gente? O seu Luiz está aqui de vontade espontânea, não é, seu Luiz? Que tudo que eu faço, que eu trago do teatro, do Sim. cinema, de várias coisas, é da chácara. Sim. Eu vou lá pintar, eu vou lá arrumar, Sim. eu vou lá consertar, eu vou lá ver detalhes. Eu lido muito, na minha cabeça, eu lido muito com encantamento. Sim. É como um desenho. Você faz um desenho para uma pessoa, dá para você desenhar o meu irmão, falar, não estou em prática, mas eu vou desenhar teu irmão. Aí pega o desenho e dou para a pessoa. Está aqui o desenho do seu irmão. E fico olhando, não para o desenho, fico olhando para os olhos da pessoa. Se ela se percebe nos olhos que ela se encantou, para mim é tudo que eu precisava. Sim, um encantamento. De saber que o meu trabalho foi bem feito. Né? A gente luta para isso, o trabalho bem feito. E aqui na Defense, a gente sai daqui com uma sensação de prazer tão boa, que a gente se cansa, né? Sua ser isso, sabe, e tudo mais, né? Porque esse aqui pega pesado na gente. Olha, eu sou boazinha. Eu deixei. É que assim, eu deixei ele. É que aqui você sabe que ele faz planejamento, a gente já falou. Então, Rafael, a parte pesada ali, ó, é com você, Rafael. Eu sou a parte técnica e você é a parte pesada, tá bom? Porque daí, né, seu Luiz, a mestra é uma pessoa boazinha. Ele que é ruim, seu Luiz, é ele. Exato. Brincadeira, gente. A gente sai com vontade de não sair. Ai, que delícia esse seu Luiz. Seu Luiz, eu vou ter que depois terminar essa live dar um abraço no senhor. Ai, que delícia. Olha que gostoso que está esse momento com o seu Luiz. Rafael, realmente nós vamos ter que marcar outros momentos com o seu Luiz, porque o seu Luiz, ele quando ele senta para conversar com a gente, o seu Luiz tem uma bagagem de vida.
né? O seu Luiz tem muita história de vida que enriquece o nosso dia. Então, olha que live gostosa, olha que momento delicioso com o seu Luiz, enriquecendo aqui o nosso dia, a nossa tarde. Então, Rafael, deixa na agenda, a gente vai marcar um mais para frente. Parte 2. Deixa ele graduar primeiro, né? Vamos lançar o desafio para ver se ele passa no exame de faixa. Vamos ver, né? Vamos ver a dedicação dele aí. Estaremos lá na banca, seu Luiz. Vamos ver a dedicação do senhor para conquistar a faixa amarela verde. E lá, quando o senhor for lá na amarela verde, conquistar tudo, a gente marca a parte 2 amarela verde com o senhor Luiz. Para ver como que é essa nova fase da vida no Taekwondo. O senhor aceita? Nossa. Já aceitou? Tá fechado. Grava aí, tá aceitado? Já aceita? Fechado. Ai, aceitou, gente, aceitou. Fechado. Maravilha. Seu Luiz, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo então hoje. Acho que a gente senão a gente não consegue finalizar. Sim, uma live, ela tem um período para fechar. Sim, maravilha. Precisa fechar, então fica o convite, vamos ter a parte 2. Faltou, sem dúvida, muita história legal, muita experiência de vida, mas a parte boa é que na próxima vez que nos encontrarmos, você vai ter também mais experiência de Taekwondo. Vai ter mais tempo de Taekwondo. Com certeza. Então vamos poder voltar mais uma vez. A senhora tinha falado de dar um abraço nele. Vamos fechar então com esse abraço? Claro, vamos sim, com certeza. Vamos lá. E é um abraço carinhoso e de gratidão, hein, seu Luiz? Ô, seu Luiz, obrigada, viu? Vocês são os amores. Eu aprendo muito com o senhor, viu, seu Luiz? Seu Luiz, vai para a também ou não? Muito obrigado por toda essa experiência, por compartilhar um pouquinho com a gente, por estar aqui hoje com a gente, claro. E siga com a gente sempre no Defense. Sim, deixa aqui o convite para toda a família, porque aqui no Defense você pode treinar com avô, mãe e filho, pai e filho. Aqui o ambiente foi preparado para toda a família. Vem com a família. Tem filha, com pai e mãe treinando aqui, tem pai com filho pequeno treinando aqui, eu, avô, treinando com o neto aqui. Então, o Taekwondo é para a família. Faz bem para a família, constrói, educa e ensina o que é perseverar na vida, porque isso é uma educação para a vida. O Taekwondo é para a vida. Obrigada, seu Luiz. A gente aguarda vocês. Vem visitar o Defense Instituto. Tchau.